mostra a engenharia mecatrônica e o perfil profissional para a nova indústria automotiva. E aí, mais para frente, a gente vai ter uma rodada de perguntas. E, João, fica à vontade, tá? Você está em casa, né? Você teve duas casas, né? Você foi lá, você tá, uma era lá na Sincal, outra a Nora era aqui, né? Mas você está em casa de qualquer forma. E muito obrigado pela sua presença. Beleza, bom dia, pessoal. Para mim é gratificante estar aqui com vocês. Obrigado pela coordenação, pelo convite. Voltar aqui depois de muitos anos é bem bacana, e como o professor mesmo disse, a gente teve pelo menos um ano na outra casa, né? Então, assim, acho que vocês são vocês devem ser gratos por estar numa estrutura tão boa como essa, né? A gente passou por muitos desafios estando em outra que era muito precária em termos de laboratório, em termos de sala de aula, mas, como eu disse, o profissional ele precisa, mesmo o estudante, se adaptar às realidades que ele vive, né? Nem sempre você vai ter o melhor laboratório, nem sempre você vai ter melhores condições, mas o profissional que consegue se adaptar, e é um pouco do que eu vou falar aqui hoje, ele consegue se desenvolver na carreira, porque, como disse, nem sempre você vai ter a melhor estrutura. Então, sejam adaptáveis, sejam resilientes em tudo que vocês fizerem, seja aqui na graduação ou seja no mercado profissional. Pode ir primeiro, por favor. Bom, aqui eu trouxe um pouco da minha jornada, lógico que é um resumo, não coloquei todas as experiências, mas é um pouco mais voltado para a indústria automotiva, onde que eu estou hoje. E aqui eu começo um pouco em 2009, né, como o professor disse, eu sou da segunda turma do Cefet. Durante a graduação, participei de alguns projetos, fui monitor de programação, mas desde o início eu já tinha um plano que eu iria me voltar um pouco para a área de estar na indústria depois. Eu sei que em algum momento você se pega pensando em relação à vida acadêmica ou à vida na indústria, ou um pouco de cada. Eu sei que tem alguns momentos que a gente tem que tomar algumas decisões em que momento, em que carreira você quer investir. E desde o início eu já sabia que eu queria ir para a indústria, e eu era já apaixonado pela parte de indústria automotiva. Eu sempre, indo para Belo Horizonte, eu passava, quando eu morava no interior, então, quando eu passava na frente, eu ainda falava com meu pai, eu vou trabalhar aqui, mesmo quando eu era criança. Então, isso acho que me levou inconscientemente a sempre buscar estar dentro da indústria automotiva. Fiz um estágio antes da Fiat, eu fiz um estágio, acredito que alguns já devam ter feito depois, eu fiz estágio na MSI, Automação Industrial, acho que eu fui o primeiro estagiário lá. Na época eles não contratavam estagiários, mas eu bati na porta e falei, posso ajudar, posso, mesmo sem ganhar nada, posso estar aqui para aprender com vocês essa parte de automação, que era uma área que eu gostava também. E eles concordaram, eu ficava meio período, comecei aprendendo, desenvolvi projetos de programação de PLC, supervisório. Depois eles até começaram a me dar uma bolsa, uma meia bolsa, para que eu me sentisse mais motivado. Até que, em 2012, depois de algumas tentativas, porque não foi a primeira tentativa que eu consegui entrar na Fiat, eu fui o primeiro estagiário aqui do Cefet a entrar na Fiat. E era um desafio porque nós estamos aqui em Divinópolis, e a Fiat é em Betim, então como que eu vou ir e voltar todos os dias? Isso foi um desafio que eu me propus. Era complicado a questão de você ter que se deslocar, além de você ter um gasto relativamente alto em termos de ou gasolina ou a parte de transporte, mas eu me propus mesmo com isso, eu teria um investimento na minha carreira que me daria frutos no futuro. Isso era o que eu pensava e foi o que aconteceu. Então, por mais que fosse muito complexo, essas idas e vindas e esses desafios, eu me propus a embarcar nessa jornada. Então, em 2012, eu entrei como estagiário na engenharia eletroeletrônica da Fiat, na parte de desenvolvimento de projetos. Então, foi o primeiro degrau aqui na parte de engenharia de projetos na Fiat. Eu ainda era estagiário, acompanhava os gestores dos projetos automotivos. Em 2014, eu fui já contratado como analista, eu estava formando ainda, né, final de 2013, início de 2014. E aí sim eu comecei a ter um desenvolvimento um pouco mais aprofundado em como um profissional realmente tem que se dedicar e se desenvolver dentro da indústria automotiva, principalmente nessa área de gestão de projetos, né?
Então, até 2018, eu estive nessa carreira voltado para a engenharia mesmo, voltado na parte de gestão e execução de projetos. Em 2018, eu decidi arriscar por um convite de ir para uma área, no segundo step aqui, de planejamento estratégico. Então, acredito que já passou essa semana alguns profissionais ligados a Stellantis também, ligados à parte de indústria automotiva. Acredito que eles estão mais ainda dentro da parte de engenharia, a parte mais técnica. Então, aqui hoje eu vou falar um pouco mais da parte mais de gestão, a parte mais de carreira, e também a parte de como que nós, gestores, hoje, dentro de uma indústria, busca o que a gente está buscando em termos de profissionais para trabalhar nessa nova indústria automotiva. Então, em 2018, eu fui para a área de planejamento de produto, uma diretoria que planeja o futuro, de fato, dos carros hoje. Então, todas as marcas que vocês conhecem, então, eu faço parte dessa diretoria que a gente planeja quais carros vão existir em alguns anos, o que a gente vai trazer em cada um deles, quais carros vão deixar de existir. Então, esse planejamento de forma estratégica de entender o consumidor, entender o que a gente precisa trazer nos veículos no futuro é muito importante e é um desafio, por mais que não seja uma área técnica, é um desafio muito grande você pensar de forma mais estratégica para entender os anseios do consumidor e ser competitivo no futuro, né? Porque as nossas marcas precisam ainda ser competitivas. Nós somos líderes hoje na América do Sul, a gente não pode perder isso no futuro. Em 2021, eu fui mais um step de essa experiência internacional. Eu fui convidado para fazer parte de um time que era ligado à parte de software, Software Experience, que é uma organização que foi criada e ela principalmente a área que eu atuei foi na área de ADAS e Autonomous Driving, né, que é a direção autônoma em veículos. E foi muito importante porque nesse momento eu pude vivenciar como era trabalhar com times diversos, em diversos países. Então a minha líder era nos Estados Unidos, outros líderes e gerentes e equipe eram diversos países do mundo. Então você tinha muitas diferenças culturais, diferenças de fuso horário, diferenças, seja de mínimos detalhes, como você ser flexível ou não em tempo de reunião, por exemplo. Então, assim, quando você se adapta a um americano, por exemplo, se a reunião é de 9 às 10 horas, eles saem. O italiano já é um pouco mais parecido com a gente, ele é um pouco mais flexível. Então, assim, você se adaptar a diferentes culturas é muito importante. Em 2024, foi a minha última, e é onde eu estou hoje, passei para o step acima, que é a parte de liderança. Então, quando você chega num perfil de gestor, você passa a ter outros desafios além do que você já se desenvolvia em termos de desenvolvimento de carreira e na parte de engenharia, ou seja, na parte de gestão, na parte de planejamento. Você passa a ter que gerir pessoas, e isso é um desafio muito grande, porque você lida com a expectativa daquele profissional em ser promovido, em ser reconhecido. Então, quando você tem que ainda a parte de desafio dentro da indústria, mais o desafio de liderar pessoas, é um step mais adiante. Eu acredito que muitos de vocês vão passar por isso no futuro, eu espero que sim. Então, é um pouco desafiador você, ao mesmo tempo que você anseia por ser um gerente, por ser um gestor, esse desafio de lidar com a expectativa das pessoas é muito grande e muito importante. Então, como formação, eu sou formado na engenharia mecatrônica aqui, como vocês estão seguindo. Depois eu tive um MBA na parte da Fundação Getúlio Vargas, de gestão de projetos, um MBA de Indústria 4.0 Inovação, que é um programa dentro da Stellantis mesmo, que a gente fez com outras montadoras. Eu tinha colegas de outras montadoras no mesmo grupo. E depois uma certificação internacional na parte de Product Manager. Então, um pouco da minha trajetória dentro da indústria, desde o estudante, estagiário, analista, especialista, coordenador e hoje como gerente. Bom, então, como eu estava dizendo, né, essa adaptabilidade às mudanças organizacionais e diferentes culturas de fato, são competências fundamentais para quem quer entrar em qualquer multinacional, né, porque você passa por diferentes mudanças. Então, quando eu entrei em 2012, a gente lidava com uma administração centralizada na Itália, foco era uma organização cultura europeia muito centralizada, em que eu aprendi italiano, tive que me adaptar aos italianos, e a gente focava regionalmente somente na marca Fiat, por exemplo. Já em 2014, 2 anos depois, a predominância americana se sobrepôs à italiana. Eu tive que
me adaptar claramente a ter uma fluência em inglês, né? Eu até acho melhor do que o italiano, apesar do italiano ser fácil, mas de você lidar, o inglês é mais comum para você lidar com diferentes culturas. E aqui a gente passou já a ter uma visão mais transversal e gerenciar diferentes marcas, não somente a Fiat. E depois, em 2021, a Stellantis, com 14 marcas, então isso fez com que a gente expandisse muito mais globalmente. E a predominância também um pouco mais francesa. E os franceses são mais centralizadores, mais conservadores, eles não querem perder a autonomia e eles não querem perder a parte de gestão e de tomada de decisão. Então é um pouco difícil você lidar com todas essas diferentes culturas. Não tivemos que aprender francês, graças a Deus, e todo mundo focou no inglês, apesar que os franceses ainda tentaram predominância ainda da parte de francês, porque era o idioma já nativo, né? Então, mas o que eu quis dizer aqui então, nesses anos que eu estive, a gente passou por diversos momentos de mudança. Então, isso, tanto na vida de estudante quanto na vida profissional, esperem que sempre irá haver essas grandes mudanças. Você precisa se adaptar, você precisa estar atento e até tentar antecipar algo que possa mudar para ver o que você pode se preparar para isso. Muita gente já sabia que ia acontecer aquela fusão em alguns anos, muita gente começou a fazer francês, muita gente começou a se antecipar, porque ele saberia que isso poderia ajudá-lo, de certa forma, a se relacionar com outras pessoas. Né? Quando você tem alguém que você trabalha de outra região, é importante você criar esse vínculo, mesmo não estando presencialmente com ele, porque isso vai facilitar no dia a dia do seu trabalho. Então, aqui era um pouco mais dessa parte de adaptação a diferentes mudanças organizacionais. Pode ir, por favor. Com a vivência, estando em uma multinacional, eu tive muita oportunidade de trabalhar ou também ter experiências fora. Então, a primeira experiência que eu tive foi o desenvolvimento do Fiat Argo e Cronos, muitos de vocês devem conhecer. Acho que estou na frente de vocês. Está na frente? Não sei qual que é o melhor lugar aqui. Mas trabalhei na parte de engenharia dentro da parte de gestão de projetos, enquanto eu ainda estive na eletroeletrônica. Eu trabalhei na parte de desenvolvimento dos modelos Fiat Argo e Cronos, e o primeiro ano de desenvolvimento ele foi na Itália, porque uma parte ligada ao design era na Itália, então a gente teve que trabalhar com uma parte do time italiano e uma parte do time brasileiro, teve que praticamente mudar para a Itália, a gente não ficava o ano todo, mas entre idas e vindas a gente ia muitas vezes, e isso foi uma experiência muito importante, não somente como carreira, mas também como a parte cultural, para você entender melhor qual é a realidade que aqueles outros profissionais vivem, e como que você consegue ter empatia também por eles, da vivência deles, dos prazos que eles têm, da forma como eles trabalham, porque quando você exige do outro uma entrega ou algo, mas que você não sabe da realidade que ele vive, ele não vai ser empático com você e te ajudar. E você depende de outras pessoas na indústria. Você não trabalha sozinho, então, assim, nenhum cargo dentro da indústria, praticamente, a gente não trabalha sozinho, sempre você vai ter uma dependência. Então, entenda com quem você trabalha, seja empático e saiba como até mesmo pedir para que o outro consiga te fazer alguma entrega, consiga te ajudar em alguma entrega específica. Então, quando você entende o que o outro passa, você passa a ter uma facilidade melhor de trabalho com ele. Então, essa experiência na Itália foi muito importante para ter esse primeiro contato. Depois, a partir daí, eu tive algumas outras experiências já dentro da parte de planejamento estratégico, tanto nos Estados Unidos quanto na Itália, workshop de inovação, representando a América do Sul, e também a parte de suporte à tomada de decisões estratégicas ligada a ADAS e Autonomous Driving, que depois, no próximo slide, eu falo um pouco melhor sobre isso, que é um case que eu trouxe para contextualizar. Como evento de tecnologia e mobilidade, em 2020, eu pude estar na CES em Las Vegas, que é o maior evento de tecnologia do mundo. Então, assim, você estar em contato com tecnologias emergentes, que todas as empresas de tecnologia, montadoras, apresentaram, é surpreendente, assim, é impactante. Muita coisa do que elas já apresentaram em 2020 ainda não estão disponíveis para a gente, mas que vai estar nos próximos anos. Então, você conseguir vivenciar ali de forma prática, experimentar
algo que ainda vai chegar para a gente como uma inovação em alguns anos. É incrível, realmente. Quem algum dia tiver a oportunidade de participar dessa feira de tecnologia, vale muito a pena. Recentemente, semana passada, eu estive nesse evento de tecnologia e mobilidade em Londres, que é a parte, ela chama Move, ela acontece 2 vezes ao ano, uma vez na Europa e uma vez nas Américas. Eu representei a empresa na região da América do Sul nesse importante evento, porque ele é o futuro da mobilidade. Como que a gente pode reimaginar, de fato, como que vai ser a mobilidade em alguns anos, né? A gente pensa que o que a gente tem hoje como carro, como outros tipos de transporte, é o que vai ser daqui a alguns anos, o que a gente vai evoluir algum pequeno detalhe em algum desses meios de transporte, mas o que a gente vê quando você está nessas feiras de tecnologia e de mobilidade é algo totalmente disruptivo e que é difícil de imaginar aquilo acontecendo de fato, mas eles já estão antecipando o que vai vir depois de 2030. Então, quando a gente está dentro da área de planejamento estratégico, a gente já está fazendo o plano depois de 2030. Né? Então, quando vocês pensam o que é o Jeep Compass hoje, o que ele vai ser em 2030, por exemplo, como exemplo, ele vai ser um SUV da forma como ele vai ter as mesmas características de tecnologia, ele vai ter algo embarcado em inteligência artificial, ele vai oferecer algum outro tipo de assistente virtual com inteligência artificial ou não. Então, assim, diferentes features de tecnologia, recursos, que vai atender o que o consumidor hoje já está experimentando. Eu vou falar um pouco mais adiante depois sobre isso. O que o consumidor, o que vocês hoje já têm com os dispositivos hoje? O que vocês já usam de inteligência artificial? Muita gente provavelmente já usa o ChatGPT ou outros para fazer apresentações, fazer relatórios, para ajudar em diversas ocasiões. Como que isso, a gente vai transportar isso para o carro? Isso, com certeza, é algo que o novo consumidor anseia para que ele continue também. O que ele tem hoje com dispositivos na casa dele, seja na televisão, seja no notebook, seja no celular, seja no tablet, que ele dê essa continuidade na jornada dele do carro. Então, é um pouco disso. A gente trabalha para entender o que vai ser o futuro para buscar antecipar e trazer aqui para a nossa região. Beleza, próximo. Bom, como case ligado à parte de planejamento estratégico, eu vou só trazer um ponto aqui ligado a ADAS e Autonomous Driving, que foi uma área que eu me especializei bastante. Meu TCC também foi ligado a essa parte de ADAS. Então, pode ir a primeira. Aqui eu vou trazer um pouco sobre quais são os níveis de automação dentro da parte de veículo, né? Dessa parte, quando a gente fala de um carro autônomo, você tem 5 níveis. E aí, só para contextualizar o que eu vou falar no slide seguinte, do case que a gente trabalhou globalmente para resolver um problema que existia, vou contextualizar aqui um pouco melhor quais são esses níveis de autonomia de um carro. Então, inicialmente você tem um level 0. O que é o level 0? O level 0 é quando o veículo tem os recursos mais básicos de ADAS e Autonomous Drives. ADAS, para quem não sabe, todos os sistemas de auxílio motorista da direção, então seja desde uma câmera de ré, um sensor de estacionamento como mais básico, seja uma câmera que identifica pedestres ou veículos, que você vai ter uma frenagem automática, entre outros. Então, quando você tem um level 0, ele não tem nenhum controle contínuo do veículo, seja longitudinal ou lateral, que faz com que ele controle automaticamente o carro. Ele vai ter alguns momentos que ele vai dar uma assistência pontual, seja uma assistência que ele não vai atuar, ou seja, uma assistência que ele vai frear automático. Mesmo a frenagem automática, em caso de emergência, ele ainda é um level 0 em termos de direção autônoma. Pode ir pro próximo. Quando você vai para o level 1, você já tem um controle longitudinal ou lateral. Longitudinal é quando você tem um piloto automático, por exemplo, adaptativo, que você tem aquele controle em que ele está acelerando e freando por você. Você ainda controla o volante, mas ele está acelerando e freando. No level 2, você já tem o controle longitudinal e lateral ao mesmo tempo. Então, o carro consegue acelerar, frear e fazer curvas também. Então, a maioria dos carros hoje, antes estavam no level 1, e agora nós estamos migrando, a maior parte dos carros estão migrando para o level 2.
né, os carros que a gente tem mais acesso. Claro que tem carros que já estão em níveis superiores, que é o que eu vou mostrar em seguida, mas a gente está migrando a maioria para o Level 2. No Level 2 Plus, é um nível que foi inventado pela indústria automotiva, né? Não é concordado globalmente, mas esse nível 2 Plus, ele é um nível intermediário. Você já consegue dirigir, aqui tudo você ainda está com as mãos no volante, porque o carro só está te dando uma assistência. Quando você vai para o nível 2 Plus, você pode tirar as mãos do volante. Então, é um step a mais. Então, o carro, né, você já deve ter visto alguns carros globalmente, que você pode dirigir sem as mãos. Porém, aqui você ainda precisa ter total atenção. Você dirige sem as mãos, mas você não pode mexer no celular, pegar um livro ou alguma coisa do tipo. Porque o carro ainda, ele vai sempre, com câmera, identificar se você está olhando para frente. Do contrário, ele vai desabilitar o recurso. Quando você vai para um nível acima, que é o nível máximo que todas as montadoras estão hoje com carros vendáveis, é o nível 3. Algumas montadoras têm hoje. O nível 3, é o nível 2 Plus, que você já está sem as mãos, ele controla aceleração, freio e também curvas. Porém, você pode fazer outras atividades. Então, é o primeiro nível que você, de fato, vai ter um momento de volta para você. Vamos dizer assim, quando você está no carro hoje, você está dirigindo de um ponto A para B, é aquele momento que, se você não mexe no celular, você, teoricamente, não pode fazer nenhuma outra atividade. Você pode ouvir uma música, mas se você precisa ser produtivo, se você quer ver algum filme, se quer ver alguma série, alguma coisa, você não consegue naquele momento de viagem, ou seja, um momento para ir trabalhar. Então, o nível 3, ele é o momento que você vai poder, de fato, mexer no celular, ler um livro, como está indicado na imagem, ver uma série, fazer algo com que você consiga ter um tempo de volta, que é hoje o tempo que é teoricamente perdido durante aquele momento de direção. O nível 4 já é um nível que você, de fato, ele vai ser um full autonomous drive. Então, o carro é totalmente autônomo, porque no 3 você ainda precisa ter uma certa atenção, porque em alguns momentos o carro vai pedir para você retomar a direção. Já no nível 4, você vai poder dormir, de fato, você vai poder viajar longas distâncias, porque o carro vai ter total controle, mas ele vai funcionar somente em algumas rodovias, em alguns locais já mapeados. No nível 5, que ninguém ainda está, e nem mesmo testando, ele vai ser um full autônomo, mas ele vai funcionar em qualquer lugar. Pode ser que com a evolução da inteligência artificial, né, e com todos os controles, de fato, em qualquer lugar você vai ter o carro sendo possível controlar. Que é o que é hoje, né? O carro vai ter uma visão como se fosse uma visão humana, de fato. Ele vai conseguir perceber todo o ambiente e conseguir se adaptar ao ambiente. Então, isso é o sonho, né, da gente chegar em um nível máximo que a gente consiga ter uma segurança de oferecer um veículo para que todos possam utilizar de forma autônoma quando ele não quiser dirigir. Muita gente pergunta, mas eu quero ter o carro para dirigir, mas tem muitos momentos que você não quer, tem muitos momentos que você quer descansar, tem muitos momentos que você está em uma longa distância, então você dá essa possibilidade para ele dirigir em algumas distâncias, em alguns momentos, e não dirigir. Também é muito importante você poder fazer uma reunião dentro do carro, você receber pessoas, o carro ser uma extensão da sua casa, por exemplo. Então, isso é o que a gente viu em algumas feiras como demonstração, mas que ainda não existe. Então, a gente está ali no nível 3. Aqui é mais para contextualizar os níveis, espero que, de forma resumida, tenha dado para entender. Agora, no próximo slide, eu queria só contar um pouco do case que a gente fez globalmente. Qual que era o nosso problema global e que refletia aqui no Brasil? Em 2019, para a gente ter aquele nível 2 de autonomous driving aqui no Brasil, não era possível. Pelo menos na nossa empresa, na nossa organização, porque a gente tinha poucas rodovias, essas rodovias, eu coloquei o termo FOL1 ali, que é um termo de rodovia de acesso controlado. A gente tem uma malha rodoviária muito pequena desse tipo de rodovia, que é a rodovia melhor estruturada de todas. Então, você não tem nenhum acesso lateral, você tem as alças de acesso, ela tem uma barreira para dividir os dois lados. Então, no Brasil como um todo, a nossa malha rodoviária é muito grande, mas esse tipo de rodovia era muito limitado. E na organização nossa, por termos de segurança, a definição era: só podemos aumentar o nível de
de assistência e oferecer esses recursos para o cliente se a gente tivesse de rodovia. E aí eu fui um dos que brigou, teoricamente, globalmente, para que a gente revisasse essa estratégia. Porque, do contrário, a gente não poderia oferecer o recurso para os nossos carros, e era uma tendência futura, como a gente concluiu, e agora a gente está vendo que a tendência era certa, a gente ia perder uma competitividade, o consumidor não ia ter acesso a essa evolução aqui, nosso consumidor brasileiro, porque Europa e Estados Unidos, lá eles têm muito mais rodovias desse tipo, então para eles não era um problema tão grande. E aí eu propus a gente avaliar a concorrência, como que as montadoras estão evoluindo, versus a nossa proposta atual, e entender essas diferentes perspectivas das montadoras, o que elas pensam, e rediscutir com as lideranças globalmente. Então, com os meus pares, como ação, a gente organizou esse Drive Session, que foi um momento que a gente levou os líderes e todos os nossos pares para a Itália, em Turim, em 2019, e a gente conseguiu trazer alguns veículos da concorrência versus o nosso. Então, naquele momento, a gente oferecia a Maserati Ghibli, era o nível 2 de Autonomous Driving que a gente tinha na nossa organização. A gente trouxe a Mercedes Classe S, Volvo XC60, Tesla Model 3, BMW Série 3 e Audi A6, e todos puderam dirigir todos esses carros ao redor de Turim, em 3 níveis de rodovias diferentes. Na rodovia de maior acesso, controlado, e uma outra rodovia, que é uma rodovia similar às que a gente tem aqui no Brasil mesmo, a maior parte, quando você sai aqui de Divinópolis para Belo Horizonte, aquele tipo de rodovia, e também até mesmo dentro da cidade. E a gente viu que o nosso veículo era muito limitado, porque ele só poderia ativar aquela função naquelas rodovias melhores. E todos os demais, a gente poderia ativar nas outras 2 tipos de rodovia, mesmo com um pouco mais de limitação de uso, mas era possível. E isso, a experiência nos demais foi totalmente diferente, muito melhor. Então, a BMW e a Mercedes ficaram em primeiro, como comparativo na época. De lá para cá, a gente evoluiu muito, né? Então, estou trazendo um exemplo de que elas foram melhores, mas hoje eu posso garantir que nós também estamos entre os melhores globalmente como montadora nesse quesito de ADAS e Autonomous Driving, até mesmo comparado com a Tesla. Então, o que foi a conclusão depois que todos experimentaram e entenderam que a gente estava com uma estratégia errada? Então, por mais que isso não fosse um problema para a Europa e Estados Unidos, eles conseguiram entender que era um problema para o Brasil e para algumas outras regiões, seja a Índia ou alguns outros países menores que tinham uma infraestrutura pior da parte de rodovias. Então, eles concluíram que a gente deveria seguir o que as concorrentes já estavam fazendo, e a gente mudou a estratégia em 2020 sobre essa parte de Autonomous Driving. Então, e hoje, né, aqui no Brasil, a gente já tem o Compass, o Commander, a Rampage, com esse nível de Autonomous Driving que eu mostrei para vocês. Então, o que eu queria mostrar aqui como case é que eu poderia simplesmente, nesse momento, ter aceitado que, ok, essa é a estratégia definida pelos FEDs e quem sou eu para questionar. Então, mas eu briguei muito até mesmo com os meus pares, que faziam a mesma função que eu dos outros países, para que a gente discutisse isso, entendesse que era uma tendência futura e que alguns países seriam prejudicados. Isso deu certo, então isso foi uma das grandes vitórias, eu acho. Parece não muito grande, mas isso aqui, para a gente realmente concluir tudo isso, foi algo muito complexo, mas que hoje a gente vê a conclusão que de fato a gente estava certo, os carros já têm esse nível de autonomia, de autonomous driving, e a tendência se concretizou, mesmo em veículos, por exemplo, menores ou mais baratos, como o Hyundai Creta, por exemplo, da concorrência, a gente já tem esse nível de ADAS. Então, era só um case para contextualizar nesse tema de autonomous driving. Próximo, por favor. Bom, então, o que tudo isso que eu estou falando faz sentido um pouco para vocês? O perfil que a gente busca é, de fato, um equilíbrio entre hard e soft skills, que vocês já devem ter visto os termos, né? As competências técnicas, com certeza, são importantes, né? A gente valoriza muito, as empresas, principalmente no indústria automotiva, valorizam muito a formação do Cefet, principalmente. Né? Os conhecimentos de engenharia seguem essenciais, mesmo em posições de liderança, porque eu considero que a engenharia em si, né, quando a gente fala conhecimentos técnicos, a gente busca muito, pelo menos para o perfil mais de liderança e gestão, a engenharia ela faz você se formar um profissional que saiba resolver problemas complexos. Então, você é formado
em termos de ser orientado a dados, seja problemas que você tem que usar a parte analítica e resolver problemas de forma criativa, né? Então, o profissional ele é muito voltado para isso. Ele é como se fosse um filtro de profissionais. A engenharia, para mim, é como se fosse um filtro de quem irá conseguir, de fato, se formar para que seja um profissional que vai conseguir, de forma criativa, analítica, resolver problemas complexos e ajudar dentro da indústria. Claro que tem posições que vão exigir um nível técnico muito elevado, né, e especializações técnicas, mas aqui, falando um pouco mais dessa parte de gestão e na parte de planejamento, seja na parte de gestão de projetos, essa parte de desenvolvimento de raciocínio lógico é muito importante e de resolver problemas. Então, ter a visão estratégica também de capacidade de antecipar tendências, alinhar decisões do futuro do mercado, uma visão mais holística e orientada a dados, uma visão mais ampla, não uma visão muito específica de alguma coisa, de algum problema, entender o problema como um todo é importante, uma visão global, compreender diferentes mercados, culturas organizacionais. Então, trabalhar em uma multinacional é importante você ter essa visão, e principalmente também liderança, né? Que eu disse que é um desafio, gestão de equipes multidisciplinares, gestão de equipes que estão em diferentes partes do mundo, né? Depois da pandemia, a gente foi para todo mundo trabalhar de casa, então hoje eu ainda trabalho parcialmente em home office, então é muito gratificante poder estar em casa, poder trabalhar não todos os dias no escritório, mas ao mesmo tempo você tem que saber como gerenciar seu tempo, como gerenciar a equipe à distância, né? Seja pessoas em outros estados do Brasil, seja pessoas em outros lugares do mundo. Então isso é um grande desafio para a liderança e também suporte a uma tomada de decisão estratégica, como é o que eu mencionei anteriormente. Próximo, por favor. Bom, então esse profissional que a gente busca, ele tem que estar um pouco mais ligado a isso que está acontecendo agora, e eu falei um pouco antes. O veículo ele não é mais somente o meio de transporte, ele passou a se tornar uma plataforma de experiência. Né? Como eu disse, o consumidor ele transformou. Então, o novo consumidor, que são até mesmo vocês e outros que já estão no mercado, ele nasceu na era digital, ele é mais exigente, ele é mais conectado. Né? Se você pega o meu pai, por exemplo, ele não nasceu nesse momento conectado com o celular, com o smartphone. Então, ele não espera que todos os veículos e os veículos que ele tem hoje, ele não espera que lá ele encontre toda essa experiência que ele tem. Mas já os novos consumidores, eles já esperam que o veículo já tenha capacidade de ter um Spotify, um Waze, ou outros features, no futuro, outros recursos. No futuro também, como eu vi na feira de mobilidade, a BMW mesmo apresentou as outras telas para os outros passageiros, né? Como que você vai trazer, se você evolui um carro para o futuro autônomo, se ele não está fazendo nada, ele não está dirigindo, o que ele vai estar fazendo? Como que você vai proporcionar para ele um meio de ele conectar o Netflix e ver uma série, por exemplo? Né? Isso a gente hoje ainda não está trazendo exatamente para todos os carros. Né? A gente planeja no futuro, mas é isso que vocês vão começar a ver, não somente da nossa montadora, mas de todas as outras. Uma tecnologia de fato integrada, né? Displays, música, entretenimento, seja informação, a parte de autonomous drives e sempre conectado. Né? O carro ele não precisa ser, o carro vai passar a ser conectado como é o nosso celular. Ele já passou a ser conectado. Né? Alguns dos nossos veículos já são conectados. Então eles recebem atualizações de software, por exemplo. E isso é muito importante, porque você não precisa necessariamente lançar um carro totalmente novo a cada X anos, ou mesmo você pode trazer novos recursos e novas melhorias para o veículo dos displays, mesmo sem necessariamente ter que fazer um novo lançamento. Então, isso é o que está evoluindo a parte de veículos, e o profissional que deseja ir para essa carreira precisa entender um pouco desse movimento que a gente está passando agora. Próximo, por favor. Aqui, somente 4 outros temas, né, ligado ainda à parte que eu falei, que são desafios agora que a gente está vivenciando. Né? O primeiro, que é esse termo que vocês já devem ter ouvido em outras palestras, que é Software Defined Vehicles, SDVs, que são o que eu disse anteriormente, que são os carros com plataformas tecnológicas, né, seja com conectividade avançada, serviços digitais integrados. A inteligência artificial, assim como eu vi também na MOVE semana passada, ela está em todo lugar, né, em todos os processos de produção, no produto final, né, todo mundo usando no dia a dia. Ela
proporciona para a gente uma agilidade muito grande, né? Então, você consegue desenvolver relatórios, slides. Existem os prós e contras da inteligência artificial. Não acreditei em tudo, né? A minha área, eu também sou gestor na parte da Data Analytics. A gente desenvolve algumas ferramentas. Então, a gente vê o quanto ela também pode ser... nem sempre acredita em tudo que vocês perguntam e trazem como respostas, principalmente a GPT. Muita coisa que não necessariamente está correta. Então, utilizem de forma sábia, de entender de fato se faz sentido algumas coisas, mas ela veio para ficar de fato, ela vai estar presente em todos os processos, seja de produção, seja na parte acadêmica e seja também na parte industrial. Metodologias ágeis, né? A gente precisa adaptar-se constantemente, né, a ter novas metodologias de processo de trabalho. E eletrificação e engenharia, que eu queria até falar um pouco melhor, porque é de fato algo que veio para ficar na parte de indústria automotiva. Os carros estão sendo eletrificados, né? Vocês já devem ter vivenciado alguma experiência de carro elétrico ou híbrido. E é muito importante a gente entender um pouco esse pilar, principalmente, porque isso é algo que nos próximos anos a gente vai precisar muito de profissionais que estejam entendam um pouco desse movimento da parte de eletrificação. E aí eu queria contextualizar no próximo slide um pouco sobre essa nova realidade, que é veículos híbridos e elétricos. E a parte toda de planejamento que hoje a gente lida, a gente precisa ter muita atenção nesse consumidor novo e também nessa parte de novas experiências de quando você tem um veículo elétrico ou um veículo híbrido, né? O mercado brasileiro hoje, os híbridos estão ganhando muita aceitação, né? Os veículos elétricos, por mais que eles estejam tendo um número de vendas considerável para veículos mais urbanos, né, carros menores, seja igual a BYD mesmo, vocês já viram BYD Dolphin, Dolphin Mini, são carros menores, usados até muito por veículos de aplicativo, mas eles têm alguns problemas ainda. Os veículos 100% elétrico, ele tem uma infraestrutura limitada de carregadores no país, né? Outros países, por exemplo, você pega a China como exemplo, ela tem mais pontos de carregadores do que postos de combustíveis hoje. Então, isso para eles não é um problema como para nós. Preocupação, então, com autonomia e longa distância. O consumidor, ele pensa muito antes de comprar um carro totalmente elétrico, se ele for ter somente um carro em casa, porque ele não sabe se ele for viajar para um local, como que ele vai fazer para ir para o Rio de Janeiro, ele vai ter, em que momento que ele vai ter que abastecer, carregar, quanto tempo isso vai durar, se o carregador vai estar disponível de fato. Isso é uma preocupação e faz com que ele ainda evite o veículo elétrico. Incerteza sobre o valor de revenda, durabilidade das baterias. Então, os híbridos estão ganhando muito mais aceitação, né? Então, principalmente quando a gente fala em ofensivas chinesas, montadoras chinesas, elas chegaram no país e elas estão, de fato, nos desafiando. E isso, por um lado, é bom, porque a gente tem que se adaptar e se desenvolver ainda mais para a gente ser competitivo, né? Os modelos que eles estão trazendo são adaptados já para o nosso mercado. Eles têm tecnologia avançada com preço muito competitivo. Isso é o principal desafio que a gente encontra hoje. E a estratégia muito agressiva, seja de marketing, né? Que as montadoras estão trazendo para o nosso veículo, para o nosso mercado, né? E como que a gente observa esse mercado de veículos elétricos e híbridos? A fase inicial, né, os híbridos são uma ponte, né, de tecnologia, ainda com essas limitações de infraestrutura, os híbridos vão dominar. Depois a gente vê uma fase de transição em que a gente vai ter uma expansão gradual de infraestrutura e de recarga, né, e aumento da confiança do consumidor. E essa fase de consolidação, mas lá bem mais adiante, eu vejo daqui uns 10 anos para frente, a gente uma consolidação que, de fato, os veículos totalmente elétricos possam ser consolidados no mercado. Bom, então, para finalizar, né, o engenheiro mecatrônico na indústria automotiva. Existem muitas oportunidades, então, o setor automotivo ele oferece muitos caminhos para os profissionais de engenharia mecatrónica. Assim, eu busco muito profissionais que sejam multidisciplinares e tenham essa formação sólida. Como eu disse, formação Cefet é muito valorizada. Então, quem especializa um pouco nessa parte dessa multidisciplinaridade que a mecatrônica oferece, se puder também entender um pouco mais, ter essa parte de entendimento de inteligência artificial, eu acho que vai ser muito importante, parte da Data Analytics, principalmente. Adaptabilidade, como eu disse em vários momentos, capacidade de se reinventar continuamente é fundamental no cenário que os veículos estão se transformando.
E inovação sem limites, né? O futuro pertence a quem realmente saiba como ter uma criatividade para inovar no mercado, seja na indústria automotiva ou seja em qualquer outra. Né? Você reimaginar um pouco de como que a gente pode fazer esse trabalho de uma outra forma, né? Propor, ser propositivo. Não necessariamente você tem que pensar que a forma como o outro te ensinou é somente essa forma de fazer. Tente pensar em outras melhorias, tente pensar em melhoria de processo, seja propositivo, mesmo que não faça parte do seu core de função. Tente fazer a diferença ali onde você estiver, em qualquer, mesmo que você seja um estagiário no início, faça a diferença que os líderes vão te valorizar, vão entender que você realmente quer estar ali, quer se desenvolver como carreira. E por último, se você puder clicar aqui, é só um videozinho rápido para a gente. We did it. We actually did it. This changes everything. People won't even have to drive anymore. That's a dumb idea. Stupid. BMW, the ultimate driving machine. Então é isso, né? Claro que aqui não é algo que existiu de fato, mas como que a gente se adaptaria a tecnologias revolucionárias, transformassem completamente o transporte, a gente não precisasse dirigir mais? Então, assim, como que a nossa indústria se adaptaria a isso? Então, é uma reflexão que esse vídeo curto faz pensar que a gente tem que entender essas disrupções que podem ocorrer dentro da indústria e ser um profissional que saiba buscar se antecipar a isso. Né? Então, isso aqui é só uma reflexão para entender como que a gente poderia ser adaptável a grandes mudanças dentro da indústria. Beleza? Obrigado, gente. Era isso. Tchau, tchau. Obrigado. Inclusive, acho que vai começar, a gente vai, assim que começar a ficar muito em moda, né, essa coisa do carro autônomo, acho que a gente vai perder um pouco também daquela coisa de, nossa, você dirige muito bem, né? Ou então a gente vai ter que criar também um sistema para um carro xingar o outro, porque já que é eles que estão dirigindo, né? Se um fechar o outro, um já solta um palavrão, o outro responde. E a gente vai ter comunicação entre veículos, vai existir de fato. Bom, então, pessoal, vamos abrir aqui uma rodada de perguntas, né? Esse é o primeiro. Quem levantou primeiro? Foi você? Não, eu estou falando aqui. Ah, tá. Pode falar qual é o seu nome? João. Bom dia, meu nome é João, também, né? Gostaria de saber tipo, sua visão a respeito dos carros autônomos. A gente vê na internet, muitas vezes, em outros países, né? No Brasil, acho que é uma realidade um pouco distante, pessoas que compram carros autônomos. Acho que tem um palestrante aqui que até chegou a comentar sobre essa realidade. Pessoas que compram carros autônomos para poder fazer com que o carro trabalhe para ela, seja uma fonte de renda para ela, por exemplo, trabalhar em aplicativo, esse tipo de coisa assim. Isso você está podendo da indústria, você vê essa realidade mais de perto? Boa pergunta. Hoje, nos Estados Unidos, já existem testes agora, não testes, já está de fato rodando em alguns estados, acho que na Califórnia principalmente, eles já têm os robotáxis, que chamam. Então, em algumas regiões, você consegue até mesmo pedir um Uber e, de fato, vir um carro totalmente autônomo, né? Ainda existem alguns desafios que o carro não consegue ainda tomar total decisão, já houve alguns problemas, já houve alguns acidentes, mas, de forma geral, está funcionando. É aquele nível que eu mostrei ali, o nível 4, vamos dizer assim, que está ainda um pouco mais em testes, que não precisa necessariamente ter o motorista, porém, ele só funciona mapeado em algumas certas regiões. Ele não vai funcionar em todos os lugares. Então, eu não conseguiria colocar ele em qualquer lugar, porque houve um pré-treinamento dele em alguma região mapeada. Então, ele consegue transitar ali e ele consegue perceber o ambiente claramente. Não necessariamente precisa que somente naquela região mapeada que ele já sabe os desafios, porém, ele consegue perceber, aconteceu uma obra, aqui está acontecendo uma obra nessa rodovia, ele consegue identificar que existe isso. Sobre a questão de você colocar para trabalhar, de fato é um novo modelo de negócio, né? Porque você poderia ter uma frota de veículos autônomos
ônibus e de fato, ao invés de você... Mas aí a questão com a Uber ou outras plataformas, aí de fato você vai poder ser um motorista. Eu não vejo aqui no Brasil acontecendo tão rapidamente mesmo, visto que a gente tem outros problemas estruturais, mas que é um novo modelo de negócio que poderia ser explorado no futuro de fato. É bem interessante mesmo. Bom dia, João. Meu nome é Ítalo. Eu gostaria de perguntar para você quais são as principais habilidades que a indústria automotiva ela cobra, por exemplo, de um estagiário, tanto como habilidades pessoais quanto habilidades profissionais, entre aspas, né? O que você poderia dar de dica para a gente que está concluindo o curso agora e quer seguir carreira na indústria automotiva? Bom, ótima pergunta. Eu vejo assim, como pessoal, principalmente, assim, como atitude, né, com perfil pessoal, eu vejo a proatividade e a resiliência são as principais características que eu valorizo como gestor, principalmente a proatividade, sabe? Eu vejo que existem estagiários, eu tenho um estagiário atualmente também dentro da equipe. Você ser propositivo e ter uma proatividade em saber aprender outras coisas, ou até mesmo puxar uma reunião com outro profissional X, Y, Z, para eu entender um pouco do que ele faz, mesmo eu não tendo direcionado ele a fazer isso. Ou seja, saiu dele a vontade de entender dentro da nossa equipe o que aquele profissional faz, como que ele poderia contribuir, como que ele poderia aprender. Então, essa proatividade é muito importante. E resiliência, adaptabilidade, que eu falei muito ao longo da palestra, é também muito relevante para você saber adaptar-se às mudanças. Isso mais com o perfil pessoal. Profissional, eu vejo que você ter essa capacidade de resolver problemas complexos, né? Resolver a parte analítica. Não necessariamente eu vou te cobrar seja uma entrevista, nada muito técnico, muito alguma prova ali que você realmente sabe a disciplina A, B ou C que você aprendeu aqui. Porque essas disciplinas de base, elas são muito importantes para te dar essa capacidade depois, para estar nas disciplinas específicas, seja da elétrica, da eletrônica, da mecânica, da robótica, automação. Então, ela te dá essa base para resolver os problemas que você vai encontrar dentro dessas disciplinas e depois uma base dos problemas que você vai encontrar dentro da indústria, que são os problemas reais, de fato. Então, você tendo esse desenvolvimento lógico, analítico, orientado a dados, entender se de fato os dados corroboram mesmo para aquela resposta que você está trazendo, não algo que você está trazendo na sua cabeça como opinião, por exemplo. Então, quando a gente quer entender o consumidor, por exemplo, a gente de fato analisa dados que trazem uma opinião do consumidor sobre algo, isso já é um pouco mais na parte de gestão, né? Mas, então, sempre buscar orientar a dados, sempre ter uma visão mais como um todo do problema, não somente uma coisa mais específica. Então, essa capacidade de resolver problemas complexos, a parte de idioma é muito importante. Então, assim, pelo menos na nossa indústria, né, assim, sem inglês a gente não caminha para nenhum lugar. Então, é impossível a gente ter um profissional sem o idioma, porque a gente participa a todo momento de reuniões globais. Então, eu preciso mesmo um estagiário, e eu fui estagiário, eu sei. É lógico que a gente precisa ser totalmente fluente no momento, mas ter a capacidade de entrar em uma reunião e pelo menos entender o que está sendo falado, poder participar de fato, né? É importante ao longo do desenvolvimento se desenvolver essa parte de idioma, é muito importante. Não necessariamente precisa ter múltiplos idiomas, pelo menos para a indústria que eu trabalho, mas o inglês é essencial. Bom dia, João, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer pela excelente palestra. Eu gostaria de te perguntar, no contexto geral da indústria automotiva, a gente tem visto muitos conceitos que já foram abordados há algum tempo atrás sendo usados novamente e em grande escala, como, por exemplo, o downsize, que entrou com 1.4 turbo de um pioneiro brasileiro, que é essa dinâmica de um motor pequeno sobrealimentado, que inicialmente foi pensado para performance e agora vem muito utilizado para questão de economia. Veículos híbridos, que apareceu ali no início dos anos 2000, e os elétricos também, que ao longo do tempo apareceram, sumiram e agora estão voltando com muita força.
além dos sistemas ADAS também que tem ganhado cada dia mais notoriedade nesse contexto. Eu queria saber com você, além de como você enxerga esse contexto de todas essas tecnologias sendo usadas ao mesmo tempo, como você enxerga que a gente, qual desses novos conceitos que a gente já tem que estar de olhos abertos para poder estar imerso nesse meio automotivo? O que a gente pode estar prevendo que pode vir no futuro e que a gente já deve estar se atualizando sobre isso? Bacana. Bom, então, como eu disse, né, a parte de veículos elétricos e híbridos, ela de fato agora é uma realidade, é que ela veio para ficar constantemente, então ela não teve alguns momentos no passado mesmo de veículos elétricos e híbridos de forma ainda nichada, mas nada muito massivo, e agora teve uma explosão, tanto na Europa, China, principalmente os veículos híbridos, os veículos elétricos agora entraram em uma constante globalmente, pode ser que eles não vão evoluir ainda tão rapidamente como a gente pensava, mas veículos híbridos sim. Então, esse modelo de trabalhar com tanto a máquina elétrica, o motor elétrico, quanto o motor a combustão em paralelo, tem modelos diferentes de tipos de hibridização, né? Você tem um híbrido, a gente chama de híbrido em paralelo, que os dois motores controlam a propulsão do veículo, seja o híbrido em série, que você não necessariamente tem um controle de fato do motor a combustão, mas você tem um novo tipo de híbrido, que é uma tendência que o motor a combustão irá gerar energia para o motor elétrico fazer a propulsão do carro. Então, você sempre tem a dirigibilidade de um veículo elétrico, esses modelos híbridos chamam REEV, que é Range Extended EVs. Então, os veículos elétricos futuros, eles vão ter também algum motor a combustão para gerar energia, ele vai funcionar como um gerador. Isso é uma tendência que a gente vai ver nos próximos anos. Então, você vai ter o melhor dos dois mundos, né? Você vai ter sempre a dirigibilidade de um carro elétrico, mas com a autonomia de um carro híbrido, porque você vai poder abastecer esse motor, para abastecer, para gerar energia para o veículo elétrico, e você vai ter sempre a dirigibilidade de um carro elétrico, então você vai ter uma autonomia muito grande. Isso é uma tendência futura. Então, se você entender um pouco sobre essas mudanças ligadas à parte de motorização, se a pessoa quiser seguir na indústria automotiva dentro da área de motores, dentro da parte de powertrain, da parte de propulsão, é muito importante estar ligado nessa parte de máquinas elétricas, de motores. Quem quiser entender um pouco mais da área de analytics, na parte de inteligência artificial, eu acho que é super importante, seja para qualquer função dentro da indústria, porque mesmo em uma área estratégica, a gente precisa entender como que a análise de dados consegue trazer respostas para a gente. Quando a gente tem uma massa grande de dados, eu tenho um carro conectado. Então, o carro conectado, eu consigo ter a ideia de onde que estão todos os carros hoje. Eu consigo saber todos os carros conectados, em quais locais eles estão no Brasil todo. Então, isso pode me dar várias respostas. Por exemplo, eu quero expandir a minha rede de concessionárias. E eu sei que muitos clientes da marca RAM estão no interior de Minas, mas lá não tem uma concessionária. Então, essa base de dados que me mostrou que muitos clientes da marca RAM se concentram em algumas cidades que ainda não tem uma concessionária. Então, você trabalhar com o Power BI, por exemplo, e fazer a parte da Data Analytics, você criar dashboards, isso é algo básico, teoricamente, para quem trabalha em Data Analytics, mas muito relevante. Então, você conseguir fazer essa análise de dados e suportar a tomada de decisões é muito importante. E depois você falou na parte de ADAS, que são muita parte de sensores. Né? Então, tipos de sensores que tem no veículo hoje, seja sensor ultrassônico, seja a parte de radares, lidars. Então, você tem diferentes tipos de sensores e câmeras. Então, para quem quer especializar um pouco nessa área de ADAS e Autonomous Driving, que existem algumas áreas dentro da eletroeletrônica mesmo e de software ligado a isso, é importante também entender um pouco o tipo de sensores, como que ele identifica, como que ele faz o mapeamento. Se você quiser seguir um pouco nessa área mais técnica, bem importante. Meu nome é Arthur. Minha pergunta é relacionada... A última pergunta foi bem abrangente, você meio que já iniciou esse assunto, mas a minha pergunta é relacionada à questão de segurança. Com a gente tendo novas ferramentas de software relacionadas a carro, para você localizar carro, como você mesmo deu o exemplo, e também para você identificar diferentes peças de carro, como que a segurança do veículo vai evoluir no futuro
e como que isso se relaciona com o comportamento que o motorista hoje em dia tem. Como alguém comprou um veículo recentemente, a maior parte dos veículos que eu estava olhando, pelo menos moto, tem peças modificadas, peças de outras coisas, e para um veículo elétrico, como a gente vê, pelo menos em notícias de fora, né, não tomando isso como base, esse tipo de uso de peças pode ser catastrófico, né? Então, como que provavelmente isso vai evoluir no futuro? Bom, bacana. A parte de segurança, até mesmo para o consumidor brasileiro, é uma das principais pontos que a gente, quando a gente vê os dados do consumidor, ele visa muito segurança. A gente sabe que o nosso país, de fato, a gente precisa muito ligado à parte de segurança, seja a segurança interna do veículo, seja a segurança enquanto você está dirigindo, uma segurança seja passiva ou ativa, uma segurança ligada à parte de assistências à direção. Então, você tem diversos tipos de segurança ali. Você tem a segurança de quando você está dirigindo, em ter, seja avisos sonoros de ponto cego, seja a parte de câmera que te auxilia para uma frenagem automática. Então, essa evolução na parte de ADAS e assistências. Seja a parte de segurança passiva, que é quando já acontece o acidente, que você tem, seja a parte de airbags ou outros dispositivos que vão trazer segurança para os passageiros. Existe uma segurança que vai evoluir um pouco, que é a parte de câmeras remotas. Então, no futuro, a gente vai ser possível controlar e ver o carro à distância também, né? Você tem câmeras 360 3D hoje, que consegue trazer uma visão de todo o perímetro ali do carro. Então, isso no futuro, você conseguir monitorar o carro à distância é importante também. Então, você tem diversos tipos de segurança, seja quando você está dirigindo, seja quando você não está no carro. E isso está evoluindo bastante. Utilizar peças ou outras coisas remanufaturadas, etc., realmente pode ser um problema para alguns veículos, né? Então, como montadora, claro, a gente recomenda sempre fazer o uso de peças sempre originais e sempre com auxílio das concessionárias, para que não seja nenhum problema ligado à parte de segurança. É muito importante, mas esse viés de segurança é, de fato, um dos principais que a gente visa no futuro trazer para os nossos veículos. E as regulamentações que estão vindo por aí já faz com que a gente se adapte, mesmo que a gente não queira ou não tenha pretensão de aplicar em todos os veículos, já é previsto para os próximos anos. Então, controle eletrônico de estabilidade já foi legislativo, agora todos os veículos vão ter câmera de ré ou sensor de estacionamento, obrigatoriamente de série, e no futuro todos os veículos vão ter que ter o controle de saída de faixa, por exemplo, quando você está saindo, involuntariamente ele te alerta. O controle de frenagem automática ainda vai demorar alguns anos, acho que por volta de 2029, mas isso são medidas que fazem com que, desde lá atrás que a gente aplicou um airbag e ABS nos freios, lá no futuro a gente vai aplicar cada vez mais dispositivos que façam com que a gente tenha segurança dos passageiros, né? Então, algumas montadoras pregam que a gente precisa, no futuro, ter acidentes, lógico, acidentes vão continuar acontecendo, mas cada vez mais a gente reduzir acidentes com morte, por exemplo, com fatalidades. Porque quanto mais você tem esses meios de segurança, seja de forma passiva quando aconteceu o acidente ou antes, você reduz o risco de que o impacto seja muito grande para o passageiro, mesmo que o acidente ocorra. Isso é o futuro, e principalmente a parte autonomous driving evoluindo. Hoje, a principal causa de acidentes são a parte de distração durante a direção. Isso é a principal causa de acidente hoje. Então, a parte de evolução de veículos autônomos vem também para mitigar um pouco isso, porque a máquina ela não vai se distrair, ela vai sempre estar 100% atenta. Lógico que pode haver outras falhas, mas em comparação com o ser humano, realmente a falha é muito menor. Então, essa evolução também que a gente vai ver um pouco mais, principalmente no nosso país aqui, após 2030, é um dos pontos muito importantes para a evolução de segurança dentro do carro. Oi, João. Meu nome é Lucas. Eu fui estagiário na Stellantis, lá no seu time da Toro, com o Rogério Montijo, e acabei seguindo meu caminho na pesquisa de sistema de controle. E durante meu doutorado na França, eu tinha muitos colegas no laboratório que eram, por exemplo, eles eram funcionários da Renault e desenvolviam o doutorado dele em conjunto com a universidade e a montadora.
Eu queria saber de vocês, em sua opinião, de como que é a abertura hoje da Stellantis, Latam, em pesquisa e desenvolvimento. Sim, ótima pergunta. A gente, inclusive, tem parcerias com algumas instituições e desenvolve alguns projetos de inovação, principalmente em Pernambuco, tem alguma, acho que a Universidade Federal de Pernambuco, aqui em Minas, se não me engano, no BH, da PUC, né? E a gente também consegue desenvolver, existem alguns projetos fomentados pela algumas instituições, que a gente consegue fazer uma parceria, e a gente tem alguns projetos em São Paulo também, que a gente está desenvolvendo, de cidades inteligentes, e que participam algumas faculdades, a USP participa desse, que é o projeto, se não me engano, Iara. Então, existem diversos projetos que a gente faz em conjunto com a universidade, e nada impede de a minha área, por exemplo, desenvolver algo diretamente com algum profissional da área acadêmica, seja ele se desenvolvendo de forma parcialmente, por exemplo, essa parte da Data Analytics mesmo, a gente já está até em conversa com alguma das instituições para um dos projetos que a gente tem em futuro para a gente fazer em conjunto com eles e eles trazerem essas propostas eles têm como se fosse uma incubadora, uma startup dentro que eles conseguem desenvolver projetos para a indústria. Então, isso é super positivo, a gente está ampliando cada vez mais, então eu espero que a gente possa também, depois no futuro, fazer um trabalho diretamente com o Cefet, que eu possa propor também, seja da rede como um todo, ou BH, ou aqui também de Vinópolis, por mais que seja um pouco mais distante, como a gente está trabalhando muito remotamente, isso não, a distância deixa de ser um problema. Eu tenho profissional no meu time que está no Rio Grande do Norte, por exemplo, então eu não necessariamente preciso que o estagiário esteja a todo momento, né? A gente vai uma vez na semana, às vezes na empresa, ou menos, né? Isso vai muito do líder. Então, acho que agora, para você não, mas assim, para todos os egressos que desejam fazer também a parte de estágio, estar dentro da indústria, acho que essa parte de trabalhar remotamente facilitou muito vocês poderem ter oportunidades. Então, assim, para quem deseja de fato estar dentro da indústria automotiva, acho que é um bom momento para de fato buscar entrar e que a gente busca profissionais muito como os profissionais que formam aqui no Cefet. Então, mas você vê a Stellantis absorvendo esse tipo de profissional que foi para o lado da pesquisa, nesse sentido, assim, se você vê a Stellantis absorvendo profissionais que se especializaram mais no sentido de pós-graduação? Acredito que sim, tem uma área de inovação e tem alguns profissionais da engenharia, acho que aí é mais dentro da engenharia como um todo. Na área de planejamento eu não vejo que de produto, a parte estratégica, o pessoal vai muito adiante em mestrado, doutorado, etc. Não necessariamente não é um problema para a gente ter algum profissional, mas quando ele se especializou muito em alguma das áreas, eu acho que ele vai ser muito importante em algumas áreas técnicas, né? Seja uma área ligada à parte de propulsão, como eu disse, e a parte de eficiência energética, a gente está tendo muitos desafios, né? Regulatórios de emissões, de evolução dos nossos motores. Então, assim, a pessoa que especializa nessa área, ela seria um profissional muito importante. E existem muitas vagas que já existem hoje e vão existir no futuro. Então, pode ter certeza que não somente aqui para trabalhar para a região, as outras regiões do mundo estão contratando muito brasileiros, né? Mesmo que vocês estejam aqui, como a nossa mão de obra para eles é muito mais barato, então o profissional brasileiro está sendo muito valorizado, né? Vários pares meus já me perguntaram indicações de pessoas para trabalhar no time deles, seja a parte de áreas autonomous driving. Então, mesmo que ele tenha especializado nessa parte de pesquisa, talvez ele vai ser um profissional que vai estar um pouco mais limitado à área que ele se desenvolveu, mas com certeza a Stellantis está aberta a profissionais que tenham se desenvolvido, com certeza. Valeu. Tudo bem, João? Alô? Tudo bem, João? João Paulo aqui também. Primeiro,
baita palestra e baita currículo que você tem. Vou citar algumas marcas aqui na minha pergunta, só para te exemplificar qual que é a minha questão. A gente vê muito na indústria automobilística a apresentação e o fundamento dos carros conceitos. A Honda faz muito isso, a Mercedes faz muito isso. Mais polêmico também o recente rebranding da Jaguar, né? E até mais perto de você, o Fiat Panda e alguns outros carros da Fiat que estão em desenvolvimento para frente. Eu queria que você explicasse qual é o fundamento de um carro conceito e qual é o processo de descartar tecnologias até que ele se torne um produto que de fato vá para o mercado. A gente sempre vê carros com designs disruptivos e tecnologias parecem vindas de um futuro distante e eles sempre caem no esquecimento e se tornam somente um conceito até que a gente vê de fato um produto que vai para as ruas e é dirigido de fato. Bacana, ótima pergunta. A gente trabalha muito em conceitos para demonstrar o que é o futuro de uma marca, por exemplo, ou uma identidade de marca, ou de um conceito de um modelo especificamente que a gente quer trazer, ou uma nova categoria. Então, se você lembrar, em 2018, a gente apresentou um conceito no Salão do Automóvel de São Paulo, que era um conceito que chamava Fastback mesmo. Ele era maior, ele era bem imponente, ele era um pouco com a base da Toro, e era aquele conceito coupé, e que foi muito elogiado no salão, né? Claro que a gente pensou de fato em fazer exatamente aquele, porém a gente, de acordo com as análises estratégicas que foram seguidas adiante, a gente viu que o mercado que a gente queria estar era um mercado um pouco mais abaixo, de um SUV um pouco mais compacto, mas seguindo aquela identidade coupé, dessa traseira, por isso que chama Fastback, né? Que a gente não tem aquela traseira como se fosse um sedã, você tem um pouco mais alongado e que traz uma aerodinâmica melhor. Então, esse conceito coupé e depois várias outras montadoras mais tradicionais, claro que carros premium já tinham esse conceito. Então, a gente foi um pouco disruptivo nesse conceito de trazer o Fastback depois desse conceito de 2018. Então, a gente trouxe ele, se não me engano, em 2022. Então, foram alguns anos depois. Claro que o pessoal, às vezes, esquece do que a gente trouxe. A Fiat recentemente mostrou a nova identidade na Europa. Aí você citou o Panda. Vão ter outros carros que vão seguir essa identidade, seja lá, seja aqui também no Brasil. Antes a gente trabalhava um pouco desconectado da Europa, do Brasil, quanto à marca Fiat em si. A gente tinha objetivos diferentes, então a gente tem carros muito regionais, mas no futuro a gente busca globalizar um pouco mais essa questão dos conceitos. Então, pode parecer que a gente não vai trazer um pouco mais adiante, talvez não seja exatamente o que você viu em algum conceito especificamente, mas aquilo lá já está te dando uma pista do que o design, do que o produto, do que as marcas estão pensando para o futuro daqueles modelos, daqueles veículos e daquela marca em si. Seja a marca Jeep, a marca Ram. Então, assim, a gente já pensa um pouco o que vai ser a marca Jeep em 2030, por exemplo. Então, a gente já está planejando todos os carros que vão estar lá, para a nossa região e para os outros. O conceito, o design, pode ser que não vai ser exatamente o que vai ser lá em 2030, mas pelo menos a ideia do que era a proposta e que agrada toda a liderança, agrada o consumidor. A gente faz clínicas, a gente chama clínica com o consumidor, a gente testa esse conceito, principalmente em São Paulo, geralmente, a gente faz com muitos consumidores de diferentes perfis de consumidor, para que ele nos fale o que agrada, o que não agrada, o porquê, para que ele traga insights para a gente. Claro que ele não vai sair divulgando que a gente vai lançar um carro, existe todo um termo, mas a gente faz, geralmente o carro a gente demora uns 4 anos para desenvolver. Então lá no início, no primeiro ano, a gente já faz uma clínica de conceito, que é para a gente testar aquele conceito, se ele funciona ou não funciona. E depois, mais adiante, a gente vai desenvolvendo de fato, a gente faz uma outra clínica de posicionamento, aí já é o carro praticamente final, e a gente coloca os concorrentes lado a lado. E assim o consumidor consegue entender se esse carro está bem posicionado, se ele pode ocupar uma faixa de preço A ou B, se ele vai estar muito acima do que o concorrente X está trazendo, então possivelmente ele poderia custar um pouco a mais. Então, assim, todo esse teste com o consumidor a gente faz exaustivamente. Então, demora-se anos para desenvolver um carro, então isso é um dos desafios nossos, porque principalmente falando de tecnologia, quando você começa a desenvolver hoje, e até no evento que eu estava semana passada, eles disseram, tudo que a gente está trabalhando hoje, dispositivos, né, celulares, TVs e outras coisas, dispositivos de tecnologia, em 2030 já vão estar obsoletos.
Então, assim, isso me impactou bastante, porque como você demora 4 anos para desenvolver um carro, a gente está desenvolvendo o que a gente tem hoje, né? Lógico, visando o futuro. E isso é um desafio estar nesse momento de tecnologia dando 2 passos à frente. Então, por isso que os conceitos, né, voltando à pergunta, são importantes para a gente testar com o consumidor o que vai ser o futuro, seja daquele veículo ou daquela marca. Ô, João, desde já, né, a gente agradece muito a participação. Infelizmente, não vai dar para a gente continuar a rodada de perguntas, porque a gente já está um pouco avançado já no horário. Só para você ter uma ideia, acho que tem uns 2 ou 3 aqui que já tinham levantado a mão, né? E a gente fica muito feliz de você mostrar um desenvolvimento seu, né, da sua carreira, principalmente numa área que é tão compactuada com a mecatrônica. A gente vê aqui o que os alunos passam, né, assim, só para você ter uma ideia, até agora a gente teve uma predominância de alunos da mecatrônica fora na computação, e que foi benéfico, né, pessoal da computação, mas a gente fica feliz também de ter assim, uma outra saída, falando assim, olha, esse aqui está bem na área, bem no nicho da mecatrônica, né, e se Deus quiser a gente pode fazer aí depois uma parceria de questão de estágio, de projetos aí, se vocês tiverem interesse, né. Então tá, acho que a gente vai ter que finalizar, porque agora, mais tarde a gente vai ter na próxima palestra, a gente vai ter uma palestra do outro egresso, né, que é o Wagner, né, da Speedrun. Estou louco, curioso para saber o que é esse título, né. Então é isso? Tá. Speedrun de graduação, né. Então tá, pessoal, vamos mostrar para ele como é que a gente agradece. 1, 2, 3 e... Obrigado a todos. Quem quiser conectar no LinkedIn, fica à vontade também para fazer parte da minha rede no LinkedIn. Obrigado pelo convite e espero ver vocês todos depois no mercado automotivo. Obrigado, gente. A gente quer pessoal, quem não assinou, assina a lista. Quem puder depois aí participar da palestra do Wagner, por favor, né? A gente quer dar uns 5 minutinhos aqui só para ele se instalar. Tá bom?